Olga tinha 36 anos e proibia sua filha de namorar. A filha tinha 14, e no dia 2 de dezembro de 2025, Olga foi encontrada no porão de sua própria casa. O que começou como um conflito familiar se transformou em um caso criminal. Prokopievsk, uma pequena cidade mineradora na região de Kemerovo. Rua Institutskaya, um prédio comum de 4 andares como centenas em cidades assim. O porão era usado como área técnica. Periodicamente, um caminhão especializado vinha bombear a água, porque o prédio sofria com alagamentos constantes. A fechadura da porta havia sido retirada há tempos. Não fazia sentido colocá-la e o interfone da entrada estava quebrado, ou seja, praticamente qualquer pessoa conseguia entrar. Naquele dia, o companheiro de Olga, Rustam, desceu ao porão e a encontrou naquela área técnica. Múltiplos ferimentos por objeto cortante. Alguém a havia levado até lá e a deixado. Rustam chamou a polícia. Investigadores foram ao local, assim como peritos do Comitê de Investigação da região de Kemerovo. A entrada, os lances de escada, o próprio porão, tudo se tornou zona de perícia. Imediatamente se descobriu algo importante. Vestígios característicos não vinham do porão. Eles se estendiam pelo corredor do prédio. Alguém havia arrastado Olga de cima para baixo, do apartamento, pela escada, até a área técnica. O caso foi instaurado no mesmo dia. O apartamento no 4º andar, onde Olga vivia com a família, tornou-se o principal objeto de inspeção. Um objeto cortante, a suposta arma utilizada. Ficou claro que tudo aconteceu ali mesmo, dentro daquelas paredes, e depois alguém metodicamente levou as consequências escada abaixo, até o porão. A primeira pergunta que se impôs à investigação: quem tinha acesso ao apartamento e por quê? E o primeiro olhar, como quase sempre acontece, recaiu sobre quem encontrou Olga, sobre Rustam. Até 2 de dezembro, essa família não despertava nenhuma suspeita nos vizinhos. Para entender o que aconteceu naquele andar, era preciso entender quem eram essas pessoas. Olga teve sua filha mais velha aos 22 anos. O relacionamento com o primeiro marido não deu certo. Segundo informações não confirmadas, o pai foi internado em uma clínica psiquiátrica, supostamente de forma permanente. A família passou a receber pensão por perda do provedor e, a partir daí, Olga criou a filha sozinha. Trabalhava em uma padaria. Os vizinhos depois diriam que ela cozinhava maravilhosamente bem e passava a impressão de uma pessoa tranquila e caseira. Aproximadamente 3 anos antes, Rustam apareceu em sua vida. Trabalhava na mina, segundo os mesmos vizinhos, muito e com estabilidade. Começaram a morar juntos no apartamento da Institutskaya. Olga engravidou, teve um filho e ficou em casa cuidando do mais novo. Para Rustam, a filha mais velha de Olga se tornou enteada. A família era composta por 4 pessoas: Olga, Rustam, a filha de 14 anos do primeiro casamento e o filho de 1 ano de Rustam. 4º andar, um apartamento comum, a 150 metros de casa ficava a escola onde a mais velha estudava. Uma vizinha do mesmo andar depois diria aos jornalistas que não tinha nada de ruim para falar sobre aquela família. Nunca presenciou conflitos. Não abusavam de álcool. Outro vizinho do prédio confirmaria. Rustam ajudou diversas vezes com questões do dia a dia. Um cara normal. Não constavam em nenhum registro policial nem de tutela. Nenhum alerta havia chegado a qualquer órgão. Aparentemente, uma família comum em uma cidade mineradora comum. A investigação precisava descobrir qual dos moradores por trás daquela porta no 4º andar tinha relação com o ocorrido. Os vizinhos observavam tudo das janelas e dos patamares das escadas. Os peritos trabalhavam simultaneamente no apartamento, no corredor do prédio e no porão. Os moradores do edifício entenderam rapidamente. As autoridades estavam de olho justamente em Rustam, e havia uma lógica nisso. Companheiro, morava naquele apartamento, tinha livre acesso a qualquer hora, e foi ele quem encontrou Olga. Na prática da investigação, esse é um ponto clássico de atenção. Quem encontra frequentemente acaba sendo quem esconde, especialmente quando se trata de um conflito doméstico, de um casal, de um espaço fechado.
Rustam começou a ser interrogado detalhadamente. Onde estava no apartamento, a que horas exatamente, quem entrou, quem saiu. Os vizinhos foram ouvidos. Ouviram algo suspeito? Viram alguém desconhecido? É nesta etapa que surgem as primeiras inconsistências. A investigação estabeleceu rapidamente um fato-chave. Tudo aconteceu não no dia 2 de dezembro, como se poderia pensar pela data da descoberta, mas na noite anterior, 1º de dezembro. E Rustam, no dia 1º de dezembro, não estava no apartamento, estava no trabalho. O álibi foi verificado e totalmente confirmado. A hipótese envolvendo o companheiro, que inicialmente parecia a mais óbvia, começou a desmoronar em poucas horas. Mas se não foi ele, então quem? No apartamento naquela noite estavam 3 pessoas: Olga, seu filho de 1 ano e meio e a filha de 14 anos. E como se descobriria depois, a filha tinha um visitante naquela noite. Até a noite de 2 de dezembro, a investigação já olhava em uma direção completamente diferente. Ele veio ao apartamento na noite de 1º de dezembro. Estava lá dentro enquanto Olga ainda estava viva. O que se constatou foi que 2 adolescentes, ela e ele, foram os últimos a verem Olga. Nem vizinhos, nem Rustam, nem qualquer desconhecido da rua, mas exatamente os 2. Aqueles para quem, até aquele momento, absolutamente ninguém havia olhado. Em 3 de dezembro, as assessorias de imprensa do Comitê de Investigação e da Procuradoria da região de Kemerovo divulgaram um comunicado oficial que colocava tudo em seus devidos lugares. Os suspeitos eram a filha de Olga e seu conhecido de 16 anos. Segundo a versão da investigação, eles alternadamente desferiu golpes com objeto cortante na cabeça e no tronco. Olga não teve nenhuma chance. Tudo terminou ali mesmo, no apartamento. Depois disso, os 2 a carregaram escada abaixo, pelo corredor do prédio, até o porão e a deixaram na área técnica. O caso foi instaurado como crime em grupo de natureza especialmente grave. Ambos foram detidos. E nenhum dos 2 jamais havia aparecido no radar da polícia ou dos serviços de prevenção. A Procuradoria, paralelamente, iniciou sua própria verificação. Como estava organizado o trabalho com esses adolescentes, se houve falhas por parte da tutela e da escola. Mas, formalmente, não havia nada a que se objetar. Família sem ocorrências, ambos os adolescentes sem registros. Tudo parecia absolutamente normal até a noite de 1º de dezembro. Depois das aulas, na frente da escola, na Institutskaya, havia barulho. Os mais novos brincavam na neve, desciam de montes, corriam entre as garagens. Os mais velhos ficavam afastados, conversando em voz baixa. E quando algum adulto se aproximava, imediatamente passavam a sussurrar. Discutiam a mesma coisa. Como a colega de classe deles poderia ter feito aquilo? O jornalista Igor Epifantsev esteve tanto no prédio quanto na escola. Conversou com quem conhecia a família e com quem estudava ao lado dela. O quadro que ele reuniu parecia estranhamente comum. Nos últimos meses, ela havia começado a faltar às aulas, mas justificava de forma simples. Ou dormiu demais, ou precisava ficar cuidando do irmão mais novo. Quando voltava, rapidamente alcançava a matéria, e os professores não tinham grandes questionamentos sobre ela. Os professores depois diriam que não notaram absolutamente nada que pudesse gerar preocupação. Nenhuma agressão, nenhuma queixa, nenhuma mudança marcante de comportamento. Um colega de classe, que conversou com o jornalista com autorização dos pais, a descreveu de forma breve. Tranquila, não se destacava, não chamava atenção para si, era daquelas por quem você passa todos os dias, simplesmente parte do cenário habitual. A escola não emitiu alertas, a tutela não recebeu comunicados. O professor responsável pela turma não registrou nenhum incidente. Por todos os critérios formais, uma aluna comum da 8ª série de uma família comum. E nisso, talvez, esteja o mais perturbador. O sistema funcionou exatamente como foi projetado para funcionar. E mesmo assim, falhou. A pergunta que ficou no ar após essa reportagem, se ela era tão imperceptível, de onde veio aquilo que aconteceu na noite de 1º de dezembro? E quem era aquele que estava ao lado dela naquela noite?
Na primavera de 2025, um rapaz apareceu ao lado dela, 2 anos mais velho, de outro meio, com outro temperamento. Não estudava na escola dela. Segundo uma das alunas da mesma série, era de uma instituição de ensino especial. Começou a buscá-la depois das aulas, acompanhá-la até em casa. Para os colegas de classe, isso foi imediatamente perceptível. Uma pessoa nova, mais velha, de fora, daquelas que aparecem por perto e imediatamente mudam a dinâmica ao redor de si. Essa pessoa nova não agradava a eles. O colega que conversou com o jornalista o descreveu diretamente. Provocador, falava com eles de cima para baixo, podia xingar sem motivo, podia provocar uma briga do nada. Ele não estava ao lado dela, mas pairava sobre ela como alguém que se considera superior em status. Perto dele ficava desconfortável, mas nenhum dos colegas se opôs abertamente a ele. Para um observador externo, formava-se um quadro familiar. A garota quieta da 8ª série e o rapaz agressivo mais velho de outro meio. Aquele tipo sobre o qual costumam dizer má influência. Aquele que os pais dos outros não querem ver perto dos seus filhos. E ao mesmo tempo aquele em quem depois é conveniente colocar a culpa por tudo o que aconteceu em seguida. Olga o via, sabia dele. O rapaz ia à casa, aparecia na escola, não se escondia de forma alguma. E esconder um relacionamento assim ao lado do próprio prédio é impossível. Especialmente quando você tem 14 anos e vive sob o controle de uma mãe que certamente tem sua opinião sobre com quem sua filha deveria se relacionar. Olga não gostava dele, e foi exatamente isso, como ficaria claro depois, que desencadeou a sequência que levou à noite de 1º de dezembro. Ela falou, segundo dados do canal de Telegram Baza, com referência a uma fonte nas estruturas de segurança, a garota de 14 anos nomeou o motivo, a mãe. Mais precisamente, tudo o que a mãe exigia dela. Não ficar na rua até tarde, voltar para casa no horário, fazer a lição, cuidar do irmão mais novo e o principal, a mãe era categoricamente contra o namorado. Brigas constantes, controle constante, pressão constante, era exatamente assim que parecia pelas palavras da detida. Fatores que intensificavam a tensão geral dentro de casa. Tudo isso foi se acumulando e, em algum momento, a julgar pelas palavras dela mesma, tornou-se insuportável. O Baza publicou isso em 3 de dezembro. As formulações se espalharam instantaneamente pelas agências federais de notícias e as manchetes soaram ainda mais duras. Agiu por causa da lição de casa. Não perdoou a mãe pelas proibições. O motivo nessas manchetes parecia monstruosamente simples. Toque de recolher, um namorado que não era aceito em casa. Mas aqui é preciso parar. Tudo o que foi listado são situações com as quais milhares de famílias se deparam todos os dias. Brigas por causa das lições, bater de portas, gritos de "você não me entende". Praticamente todo mundo passa por isso. Disso, por si só, de forma alguma se segue o que aconteceu na noite de 1º de dezembro. É exatamente aqui que aparece pela primeira vez uma lacuna entre o motivo declarado no interrogatório e o que ela realmente fez. Proibições são uma coisa. 8 golpes com objeto cortante são algo completamente diferente. Entre o primeiro e o segundo, há um abismo que um conflito doméstico comum não explica. E a investigação também entendia isso. O canal de Telegram Shot publicou um material que transferiu toda essa história para um plano completamente diferente. Os adolescentes planejaram tudo com antecedência. Não naquela noite, não naquele minuto. Muito antes. Segundo a fonte, ele veio ao apartamento no dia 1º de dezembro não apenas para uma visita. Veio com um objetivo concreto. Esperaram o momento oportuno e atacaram juntos. Isso muda tudo. Não foi uma briga que saiu do controle, não histeria, não um surto no auge das emoções, não aquele tipo de colapso em que você agarra a primeira coisa que está à mão e um segundo depois nem você mesmo entende o que fez. Aqui tudo foi construído de outra forma, entre 2 pessoas, com expectativa e só então ação. Cada etapa separada da anterior pelo tempo e, portanto, pela consciência.
Ambos tiveram a oportunidade de parar. Nenhum dos dois o fez. Um detalhe à parte, publicado pelo Baza. Segundo a fonte, o rapaz planejava com antecedência obter substâncias ilícitas pela internet. Para que exatamente, não foi especificado. Confirmações disso em outras fontes naquele momento não surgiram. Com antecedência, é exatamente essa palavra que transfere todo o ocorrido da categoria de impulso adolescente para a categoria de premeditação. E premeditação aos 14 anos é uma conversa completamente diferente, tanto para a qualificação jurídica, quanto para a compreensão daquilo com que realmente se depararam todos que conduziram esse caso. Olga estava em casa com 2 pessoas, o filho de 1 ano e meio e a filha mais velha. Uma noite comum de segunda-feira no apartamento do 4º andar. Lá fora já havia escurecido. Em Cusbás, temperatura abaixo de 0 e dia curto. Em algum momento, ele apareceu no apartamento. O rapaz de 16 anos, aquele mesmo que Olga não queria ver perto da filha. Veio e ficou. Como exatamente ele entrou, não se sabe. O que aconteceu no apartamento nas primeiras horas daquela noite, também não. Nem a investigação nem as fontes fornecem um quadro completo de como os eventos se desenrolaram antes do momento-chave. Provavelmente, no início, tudo parecia rotineiro. Ou, pelo contrário, se Olga viu o rapaz imediatamente, isso pode ter provocado mais um conflito. Mas o momento-chave em si é conhecido. Em algum ponto da noite, os 2 adolescentes a atacaram. Olga estava em sua própria casa, em seu próprio apartamento, a poucos metros do filho de 1 ano e meio, que estava ali mesmo, atrás da parede, talvez no cômodo ao lado. Ela não teve nenhuma chance. Tudo terminou ali, no local. Na cozinha, colocando o menor para dormir naquele mesmo cômodo, discutindo com a filha naquele mesmo corredor. E agora, 2 adolescentes estavam diante daquilo que acabaram de fazer e precisavam decidir o que fazer em seguida. Uma vizinha contou o que exatamente ouviu durante a noite. Lembrava da hora com precisão, 1h50 da madrugada. Gritos, barulho de passos, depois silêncio. Segundo ela, primeiro Olga foi espancada, tivera o pescoço fraturado. Em seguida, a filha desferiu 8 golpes com objeto cortante. A vizinha dizia isso com segurança, como alguém que já havia recontado essa história mais de uma vez, para investigadores, conhecidos, jornalistas. 8. Não 2, não 3. Cada vez que pronunciava esse número, era visível que ela ainda não conseguia processá-lo em sua mente. Do lado de fora do apartamento, uma noite comum de um prédio de 4 andares em uma cidade mineradora. Alguém dormia. Alguém, possivelmente, ouviu gritos e não deu importância. Barulhos noturnos em um prédio residencial são coisa corriqueira. Nenhum vizinho chamou a polícia. Ninguém bateu na porta. Ninguém que estava por perto poderia supor que por trás daqueles sons estava o que de fato estava. Depois, silenciou. A vizinha mencionaria mais um detalhe. Os vestígios na escada permaneciam visíveis, mesmo depois de tentarem limpá-los. Haviam penetrado no concreto e ficaram por muito tempo. E o porão, após a descoberta, foi trancado com cadeado. Aquele mesmo porão que durante anos ninguém levava a sério. Agora a fechadura voltou. Só que o motivo para sua instalação era completamente outro. O que aconteceu em seguida separa esta história da maioria dos crimes cometidos por adolescentes. Eles não fugiram, não choraram, não chamaram o socorro, não ligaram para ninguém, nem parentes, nem amigos, nem serviços de emergência. Em vez disso, começaram a agir com calma e método. Precisavam esconder o que havia restado. 4 lances de escada, 2 adolescentes. Como exatamente fizeram? Arrastando nos braços, revezando de patamar em patamar, os materiais não especificam. O comitê de investigação depois registraria isso em formulação oficial. Palavras secas e burocráticas, e por trás delas, 2 adolescentes que fisicamente carregam uma mulher adulta por todo o corredor do prédio às 2 da madrugada. Em um edifício com cerca de 15 apartamentos. Ninguém saiu, ninguém viu. Eles a levaram até a área técnica, deixaram-na lá
e voltaram para cima, para o apartamento, onde no chão havia vestígios, e no cômodo ao lado, o bebê de 1 ano e meio que todo esse tempo ficou sozinho. Eles voltaram ao apartamento, fecharam a porta e ligaram música. Isso não é um detalhe do interrogatório, é o que os vizinhos ouviram. Segundo moradores do prédio, que depois falaram com jornalistas durante a noite, do apartamento no 4º andar soava música alta, não como som de fundo. Ela ecoava por todo o prédio, dava para ouvir através das paredes. Ninguém explicou ao certo porquê. Abafar os sons, abafar os próprios pensamentos, ocupar a cabeça com qualquer coisa, ou a terceira possibilidade, a mais difícil de compreender, não abafar nada, simplesmente ligar, porque tudo já havia terminado e agora podia-se fazer o que quisesse. Cada versão assusta à sua maneira. Assim passou a noite. Eles permaneceram lá dentro, a mãe, 4 andares abaixo, no porão. E até o momento em que Rustam voltasse, restavam poucas horas. Um começo de dia comum. Subiu ao 4º andar, entrou no apartamento. Olga não estava. O bebê de 1 ano e meio estava no lugar, a filha também estava, mas Olga não. Para um homem que viveu ao lado dela por 3 anos e havia em casa todos os dias com o filho menor, isso imediatamente gerou estranheza. Ela não era do tipo que sai em silêncio sem avisar ninguém. Não era do tipo que deixa um bebê de 1 ano e meio e simplesmente desaparece. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada que pudesse explicar onde ela estava. O que a filha lhe disse não se sabe. Se explicou a ausência da mãe, se mentiu, se ficou em silêncio. Esse trecho não é revelado nos materiais do caso, mas Rustam começou a procurar. Tudo ao redor indicava que algo estava errado. O que exatamente o levou a descer ao porão permanece fora dos dados publicados. Talvez tenha notado os vestígios na escada que, mesmo após a noite, não haviam desaparecido. De uma forma ou de outra, em algum momento ele desceu e encontrou. Desde o ataque, haviam-se passado mais de 12 horas. A noite inteira e parte da manhã, ela esteve 4 andares abaixo do próprio apartamento. Acima dela, o teto do porão. Acima do teto, 4 andares de vida comum. Todos acordavam, se arrumavam para o trabalho, passeavam com os cachorros, esquentavam chaleiras. Ninguém sabia que logo abaixo deles estava a vizinha. Rustam chamou a polícia e, a partir desse momento, o prédio na Institutskaya deixou de ser um prédio comum. Horas, não dias nem semanas. Horas. Este caso não exigiu buscas prolongadas, nem trabalho operacional complexo. A investigação não precisou construir nada. Tudo estava à superfície, literalmente. Eles nem tentaram esconder a arma utilizada. O objeto cortante ficou no apartamento. A escada não foi lavada, as roupas não foram descartadas, não se separaram para endereços diferentes, ficaram no local, no mesmo apartamento onde tudo aconteceu, e esperaram a manhã com calma. Como se nada tivesse ocorrido. Os peritos recolheram as provas, os moradores do prédio foram ouvidos. Ambos foram detidos. Segundo o URA.ru, os suspeitos foram identificados poucas horas após a descoberta. Os investigadores iniciaram os interrogatórios e ambos, ele e ela, confessaram o que fizeram. Como exatamente se comportaram durante a detenção, em silêncio, com calma, com resistência ou sem. Nenhuma das fontes disponíveis indica. O motivo da filha já havia sido mencionado, mas havia uma pergunta que não dava paz a ninguém. Ele. Por quê? Um rapaz de 16 anos, de outra escola, de outro meio, de outra família, participou de algo assim. Olga não era sua mãe, não morava com ele, não controlava sua vida. Ele não tinha conflito com ela, pelo menos não um que de alguma forma explicasse sua participação. No interrogatório, ele respondeu. O rapaz declarou que fez aquilo por amor à namorada. Sabia o que ela queria, veio naquela noite e concordou. Não porque odiasse Olga, não porque o tenham forçado ou chantageado, mas porque queria apoiar sua namorada, fazer aquilo que ela pediu. Na linguagem da investigação, motivação pessoal e acordo prévio. Na linguagem de um garoto de 16 anos, amor. 2 palavras sobre a mesma coisa e entre elas um abismo para o qual é difícil olhar.
Ambos prestaram depoimento, ambos descreveram as circunstâncias. Em nenhuma das fontes abertas são mencionadas crises de choro, recusas a depor ou tentativas de jogar a culpa um no outro. Descrições exatas do comportamento durante o interrogatório não constam nos materiais disponíveis. Havia motivo, plano, execução, confissão. Tudo no lugar. Formalmente, o caso parecia encerrado praticamente desde as primeiras horas, mas quanto mais detalhes surgiam, menos se compreendia. Ele veio ajudar a namorada. Por um momento era possível se apegar a uma versão conveniente. O rapaz mais velho, mais agressivo, de uma instituição de ensino especial. O tipo clássico que desvia do caminho a quieta aluna da 8ª série. Ela, a submissa sob a influência dele. Ele, o motor. Esse esquema é familiar, compreensível e fácil de aceitar. Foi exatamente assim que a maioria percebeu essa história nos primeiros dias. A investigação estabeleceu o oposto. A iniciativa foi dela. Ela escolheu o dia, deixou-o entrar no apartamento e foi ela quem determinou o que exatamente deveria acontecer. Ele concordou. O psiquiatra Vassili Shurov, comentando esse caso para o News.ru, formulou diretamente. Ela combinou que ele cumpriria o papel de executor. Uma pessoa concebeu, planejou, organizou, a outra concordou e veio cumprir o que haviam combinado. Aqui, toda a imagem anterior se inverte. O rapaz da escola especial, que era capaz de provocar uma briga do nada, revelou-se o submisso. Veio quando chamaram, fez o que pediram. E aquela que todos consideravam imperceptível revelou-se quem arquitetou tudo isso. Aos 14 anos, sem sinais visíveis de que algo estava errado com ela, sem um único alerta que qualquer pessoa, professor, vizinho, tutela, tivesse conseguido perceber a tempo. Em comentário para o News.ru, Shurov deu uma avaliação que até aquele momento ninguém havia pronunciado em voz alta. Seria bom que fosse algum tipo de loucura ou uma dependência grave, mas o que vejo aqui é um cálculo muito concreto. Ações muito pensadas, possivelmente transtorno antissocial. A loucura seria mais simples, a dependência mais compreensível, o impulso, ao menos explicável. Cada uma dessas palavras daria algum ponto de apoio, alguma explicação a qual se agarrar. Mas aqui, nenhuma dessas palavras reconfortantes. Shurov identificou um esquema clássico: planejado, coordenado, levado até o fim, com distribuição de papéis, com fase de ocultação e com completa ausência de pânico depois. A expressão transtorno antissocial, no contexto deste caso, foi pronunciada pela primeira vez. Não um diagnóstico, mas uma hipótese, porém uma hipótese de um psiquiatra atuante. Algo que se formou muito antes de 1º de dezembro. Os resultados, naquele momento, não haviam sido divulgados. Em 4 de dezembro, o tribunal enviou o jovem de 16 anos à prisão preventiva. No dia 5, ela foi presa. Ambos sob custódia, acusados pelo artigo referente a crime em grupo de natureza especialmente grave. Não se falou em prisão domiciliar nem em atenuação da medida cautelar. E no dia 6 de dezembro, o AIF Kuzbas informou que Bastrikin pessoalmente solicitou um relatório sobre este caso ao chefe da investigação de Kuzbas. A partir desse momento, o caso definitivamente deixou de ser regional. Passou ao controle federal. A psicóloga familiar e de adolescentes, Maria Miasnikova, respondeu às perguntas que a essa altura pairavam sobre toda a história. O AIF Kuzbas fez a pergunta diretamente: pode um adolescente chegar a esse ponto por causa de proibições e tarefas domésticas? A resposta foi inequívoca. Um adolescente com psiquismo saudável, criado em um ambiente seguro, não pode. Haverá conflitos, pode haver agressão, bater de portas, gritos, sair de casa, tudo isso pode acontecer. Mas não leva àquilo que aconteceu na Institutskaya. Mesmo com o mais intenso surto hormonal, mesmo com as restrições mais severas por parte dos pais, Miasnikova não fez um diagnóstico, ela delineou um limite. Existe um limiar para o que o protesto adolescente normal é capaz de gerar.
E o que aconteceu naquele apartamento está muito além desse limiar. E disso decorre uma de duas conclusões. Ou o ambiente em que a garota de 14 anos cresceu não era tão seguro quanto parecia. Não viram, logo não existia. Por trás da porta fechada no quarto andar, poderia estar acontecendo algo que nenhum observador externo simplesmente sabia. Ou a questão não está no ambiente, mas nela mesma, naquilo que se formou por dentro e não aparecia na superfície. Naquilo que o professor não vê na aula e o colega não percebe no intervalo. Ambas as possibilidades assustam, mas a segunda mais. Se a questão é o ambiente pode ser mudado. Mas se a questão é uma pessoa de 14 anos, mudar é significativamente mais difícil. Na página dela nas redes sociais, a vida comum de uma conta de adolescente, mas com detalhes que até aquele momento não haviam aparecido em lugar nenhum. Ela praticava em um clube de artes marciais, karatê. Não apenas frequentava, competia, sabia golpear, sabia onde e como. Para uma garota de 14 anos, uma habilidade que a maioria das colegas não possui. Ela participava do Yunarmia, o movimento militar patriótico, disciplina, obediência e hierarquia. Agir em grupo. Mas o principal na página dela não era o karatê nem o Yunarmia. O principal era o status. Gratidão ao pai. Não à mãe, que a criou desde os 22 anos. Não ao padrasto, que morava ao lado e sustentava a família. Ao pai biológico, aquele que não estava presente e não podia estar. Ela o escolheu, o ausente com o diagnóstico, idealizou aquele que mal conhecia e provavelmente rejeitava aquela que estava ao seu lado todos os dias. A mãe controlava. Uma pessoa viva, real, imperfeita, contra uma imagem que na mente pode ser construída como quiser. Artes marciais, disciplina militar, gratidão a um pai que não existe e completo silêncio sobre a mãe que existe. Tudo isso estava em uma página aberta, e ninguém juntou as peças para formar o quadro. Isoladamente, cada elemento parecia normal. Uma adolescente pratica esporte, participa de um movimento patriótico, sente falta do pai. Normal, normal e normal. Anormal só quando se coloca tudo lado a lado. Olga, a padaria, a pensão por perda do provedor, Rustam, o filho, o apartamento no quarto andar. No dia 1º de dezembro, tudo isso acabou. Pescoço fraturado, porão da própria casa. Ela planejou, ela chamou, ela participou. Ele veio, ele concordou, explicou tudo por amor. O motivo declarado no interrogatório: rigidez, controle, proibições. Soa como uma resposta, mas não é uma resposta. É uma fachada. Sem substâncias, sem loucura evidente, construiu um plano, encontrou um executor, esperou a noite e levou o planejado até o fim, e depois ligou música. O psiquiatra disse: cálculo, possivelmente transtorno antissocial. A psicóloga disse: um psiquismo saudável não gera algo assim. O pai biológico, supostamente internado de forma permanente em uma clínica psiquiátrica. Karatê, habilidade de golpear, Yunarmia, disciplina, faltas na escola, possivelmente as primeiras fissuras que ninguém soube ler. Outra mãe, um namorado problemático, uma herança difícil. Mas às vezes essa resposta não existe. Apenas o que aconteceu e a mãe que foi encontrada no porão de sua própria casa. Queridos e estimados espectadores, se vocês notarem em seus mais jovens qualquer estranheza, agressividade, especialmente aos 14 anos, a adolescência é tão difícil, não tenham vergonha e busquem ajuda. O que vocês acham deste vídeo? Escrevam nos comentários, inscrevam-se no nosso canal, deixem o like. Até a próxima!